Como fazer para conseguir, então, a aplicação das medidas que eu chamo de medidas de coerção? Medidas cujo objetivo é coagir o devedor a pagar um débito. Duas que se tornaram bastante famosas, a apreensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor. Isso não está bem claro na lei. A lei, o nosso Código de Processo Civil, ele não fala quando que o juiz pode tomar esse tipo de medida, quais são os critérios, se essa medida de alguma forma pode ferir algum direito do devedor ou não. O Código de Processo Civil, ele só fala lá no artigo 139, inciso 4, se eu não estou enganado, que o juiz pode tomar medidas coercitivas, indutivas, para que o réu cumpra uma obrigação. E aí, a criatividade dos advogados, dos magistrados, tem feito com que esse dispositivo tenha sido transformado nessas medidas práticas, a apreensão da CNH, a apreensão do passaporte. E olha, todas as vezes que a lei não detalha, não esclarece, esse objetivo acaba sendo atingido pela doutrina e pela jurisprudência. A jurisprudência que acaba dizendo quando que o juiz, então, pode aplicar, quais são os critérios, quais não são os critérios, quando que o juiz não pode aplicar esse tipo de medida. E olha, isso tem sido causa de muito alvoroço na jurisprudência, mas o nosso órgão responsável por dar a palavra final para a interpretação desse dispositivo do CPC é o STJ. O STJ tem como função constitucional interpretar a lei federal. Para quê? Para que não fiquem os tribunais decidindo de forma diferente. Em São Paulo é de um jeito, no Rio é de outro jeito, em Minas é de outro jeito. No começo é esse alvoroço, decisões até diferentes, até que o STJ venha e acalme. E a gente já tem, graças a Deus, a gente já tem decisões do STJ dando parâmetros para isso, dando contornos para que isso fique mais fácil de ser aplicado na prática. O que o STJ diz? O STJ diz o seguinte: primeiro, esse tipo de medida é excepcional, não é medida para você pedir no começo da execução. Então você jamais, lá no começo da execução, enquanto você ainda está procurando bens, você jamais vai pedir essa medida, senão o juiz vai indeferir. O STJ fala, é medida excepcional. Então, primeiro ponto, todas as vezes que você for pedir uma medida dessa, pontua na sua petição tudo o que você já tentou para encontrar bens. Então abre lá o primeiro parágrafo. Olha, já tentei o Cisbajude, não deu certo. Tentei o Renajude, não deu certo. Tentei o Infojude, procurei bens imóveis. Olha, já fiz 10 tentativas de busca, nada deu certo. Pronto, você já superou a primeira exigência do STJ. Você não está pedindo de cara, você já pediu um monte de coisa antes. Segundo critério que o STJ traz, a medida ela tem que ser razoável. Você não pode pedir, por exemplo, a apreensão da CNH de uma pessoa que vive da CNH. Então, se o cara é qualificado lá como motorista de aplicativo, você pede a apreensão da CNH dele, além de não atingir o objetivo, que é induzi-lo a pagar, ainda vai estar fazendo com que ele crie outras dívidas, como que ele não consiga sobreviver. E aí o juiz vai falar, não, nesse caso concreto, essa medida não é razoável. Tá? Um terceiro requisito, esse é um pouco mais difícil de cumprir na prática, é você mostrar para o juiz que a medida pode ser efetiva para induzir ele a pagar. Você deu um exemplo legal. A pessoa, então, está viajando, está postando nas redes sociais que está viajando, e aí você fala para o juiz, vamos apreender o passaporte dela, porque apreendendo o passaporte ela não vai poder viajar. Se ela não viajar, vai sobrar dinheiro para ela pagar e para ela cumprir a sua obrigação. Veja, você mostra para o juiz que a medida pode ajudar mesmo a induzir a cumprir a obrigação. Então, são essas três coisas que, se você não mostrar na prática, a tendência do juiz é indeferir. E deixa eu falar uma coisa com bastante sinceridade. Nós, magistrados, nós precisamos aprender a dançar conforme a música. Se alguns anos atrás não existia esse tipo de medida, agora a gente precisa saber usar essas medidas. A gente não pode ser extremamente rigorosos, vamos exigir prova plena de que a medida vai ajudar. Não, se a parte já tentou de tudo, a execução está lá frustrada, indo para o arquivo, vamos tentar uma medida coercitiva. Agora, a medida não pode ter caráter de punição.
Tá? O STJ fala, não, o juiz não pode tomar uma medida dessa só para punir o executado. Não é esse o objetivo. O objetivo é induzi-lo a pagar, a fazer com que ele se veja pressionado a pagar. Eu gosto sempre de um exemplo de um aluno, tá? Um exemplo que ele aplicou na prática, eu achei de uma inteligência fenomenal. Ele tinha um devedor que já estava há anos procurando patrimônio e não encontrava. E esse devedor, ele frequentava um clube na cidade, um clube onde só os ricos da cidade frequentavam. Era um clube do uísque, clube do charuto, e toda semana ele estava lá nesse clube. Mas para estar nesse clube, ele tinha que pagar uma mensalidade altíssima. Todo mundo sabia disso na cidade. E o que ele fez? Ele começou a tirar prints de rede social desse devedor lá, fumando charuto, abraçando os ricos da cidade dentro do clube, e ele pediu para o juiz uma medida indutiva, uma medida coercitiva. Olha, excelência, se ele tem condições de frequentar esse clube, que é tido como o clube mais granfino da cidade, ele tem condições de pagar o débito, então ele pode encontrar condições de pagar o débito. Então eu peço que ele seja proibido de frequentar esse clube até que ele cumpra a obrigação. Veja que inteligente essa medida. E o juiz deferiu. Eu não sei se no final das contas foi suficiente, se ele cumpriu ou não cumpriu a obrigação. Mas veja que ele saiu do tradicional apreensão de passaporte, apreensão de CNH, porque o código ele deixa nas mãos do advogado, na criatividade do advogado. Então toda medida que você encontrar que possa ser indutiva, que possa ser coercitiva e que passe por esses 3 filtros que eu te falei, né? Não é a primeira coisa que você está pedindo. A medida é razoável e a medida pode sim levar, induzir a fazer com que o réu cumpra a obrigação. Você pode pedir. Nesse caso, o céu é o limite. E nós, juízes, temos que ser menos rigorosos e usar essa ferramenta que a lei nos dá, tá bom? Anota aí, a ação pauliana, a ação que visa mostrar que o devedor está cometendo um ato de fraude, essa ação, o marco inicial dela é o surgimento da obrigação. O marco inicial dela não é quando você entra com uma ação de cobrança, não é quando você entra com uma ação de execução. O marco inicial é o surgimento da obrigação. Bateram o carro, o réu causou um dano ao autor, surgiu a obrigação de indenizar. O surgimento está aqui, a causa está aqui. A partir do momento que surgiu a obrigação, se o réu se desfizer do patrimônio e se tornar insolvente, todos esses atos podem ser atacados através da ação pauliana. Então, surgiu o acidente, nasceu a obrigação de indenizar. Não é necessário que o prejudicado entre com uma ação para só a partir daí, as vendas que foram feitas a partir daí, poderem ser objeto de pauliana. Não. Repito, a ação pauliana, o marco inicial das fraudes, é o momento do surgimento da obrigação. Tá bom? Então, outra coisa que vale também, você fez um contrato de compra e venda, você se comprometeu a pagar parcelado aquele bem que você está comprando. As parcelas nem venceram ainda, mas a obrigação já existe, não existe? No momento que vocês fizeram o contrato, nasceu a obrigação. Se aquele que tem que pagar a prestação futura começa a se desfazer do patrimônio, fraude contra credores. Por quê? Porque a obrigação já existe. O Código Civil, ele protege a boa-fé. Então, quando eu tenho uma obrigação, ainda que a outra parte não tenha entrado com ação, mas a obrigação já existe, está lá num documento, ou a obrigação já existe, eu já bati, já destruí o carro da outra pessoa. Se eu começo a desfazer dos meus bens, fraude contra credores. O Anderson, essa sua pergunta é muito boa, porque muita gente não tem ideia disso. Muita gente acha que a fraude contra credores só é possível se caracterizar depois que a parte entrou com a ação de cobrança, depois que entrou com a ação de execução. Nada disso. É a partir do surgimento da obrigação. Tá bom?